Daqui a um ano, diga assim comigo, daqui a um ano, vamos ter uma igreja só de criança. A igreja Kids. Nos últimos dias, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens sonharão. Vossos velhos terão visões. Saiba que nos últimos dias é um alinhamento de todas as gerações. Todas as gerações impactadas, direcionadas, cheias do Espírito de Deus, marcará a terra para a volta de Jesus. Eu quero profetizar e declarar para você, mãe, para você, pai, que tem filhos autistas, Deus vai surpreender vocês. Seus filhos são uma flecha nas mãos do Senhor. Seus filhos viverão debaixo do mover sobrenatural do Espírito. Você crê nisso? Glória a Deus. Gente, estamos numa noite profética. Uma noite profética é uma noite onde nós declaramos palavras que traz à existência aquilo que aos olhos naturais não existe. Deus nunca pediu para a gente olhar o caos e profetizar o caos. Deus nunca pediu para a gente concordar com o caos. Deus pediu para a gente olhar o caos e lançar a sua palavra diante dele. Então nessa noite eu quero que você prepare seu coração, porque é uma noite onde nós estamos sensíveis, abertos à direção do Senhor sobre nós, nesse lugar, tá? Para a glória de Deus, estamos aqui com o nosso pastor Charles de volta. Aleluia! Aplauda ao Senhor pela vida dele. Já sei o que dá ele no dia do seu aniversário, um jump. Aquelas camas elásticas, não, Charles, estou brincando, Charles. Mas quem estava com saudade do pastor Charles aqui? Muito bem, vocês já estão de saco cheio do pastor Felipe, foi um mês todo pregando. Hoje o pregoeiro é ele. Charles, você chega hoje, você prega. Pastor Otávio está aqui também, vermelho, chegando da Paraíba agora. Glória a Deus. E estamos aqui com o pastor Carlos Alberto, lá de Vitória, da IMJC Vitória. Eu queria chamar ele aqui para se expressar com a igreja. Vem cá, pastor. Deixe sua palavra, sua saudação. Graças e paz. Ele está correndo um risco muito grande. Porque um pregador, ele não fica parado, né? Não fica... Mas, para não ficar só das minhas palavras, eu estava ali do lado de Maciel, meditando na palavra. Aí quando eu abro, o pastor Felipe fala a palavra. Aí eu digo, meu Deus do céu, para que, Maciel, confirmação da palavra que eu vou deixar para a meditação da igreja. Que se encontra Salmo 127, versículo 3 e versículo 4, que diz assim: quanto aos seus filhos, eles são herança do Senhor, fruto do ventre do seu presente de Deus, como a flecha na mão do arqueiro, são os filhos nascidos na sua juventude. Os filhos são flechas. Um arqueiro, quando ele vai direcionar a sua flecha, se o ponto fica, vamos colocar um ponto fixo. Quando ele pega um ponto fixo para lançar, ele não põe em linha reta, ele põe um pouco erguido para cima, porque senão a flecha, quando chega lá, ela vai
bater mais embaixo, que ela vai perdendo a pressão e cair mais abaixo. Mas quando você direciona um pouco para cima, a flecha sobe e no meio do caminho ela começa a tomar o percurso e com o cálculo ele acerta o alvo e o alvo é certo. Nossos filhos, a gente primeiro joga para o Senhor. Vocês estão entendendo? O pastor estava falando aqui sobre autismo. Eu passei 11 anos trabalhando com autista. E eu tenho um autista também na minha igreja lá de Vitória. E a gente vê o quanto são carentes. E eu tenho um autista lá, uma criancinha que quando ela chegou, foi difícil o pai aceitar, viu, pastor? Foi difícil. E eu comecei a ver, passei 11 anos trabalhando com autista. E eu já sabia as características de um autista. E eu cheguei para a mãe e disse: seu filho tem um problema, ela deve ser autista. Aí a mãe disse: pastor, eu já estava imaginando isso, mas o meu marido não aceita. É tão difícil, amado, quando o pai não quer dar de frente com a realidade. E para a honra e a glória do Senhor, esse ano, essa criança começou a participar de coisas para autista. E ela começou a mudar de uma forma tão tremenda que hoje eu vejo a criança correndo no meio das outras, né? Compartilhando de coisas que ela não compartilhava. E no entanto a igreja precisa ter a maturidade, irmão, de saber separar, de saber distinguir e também de ajudar. E hoje quando eu vi o altar aqui cheio, como essa igreja tem um poder de se renovar. A igreja do Senhor tem esse poder de se renovar. E vocês são a igreja que o Senhor preparou para ser arrebatado junto. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Se eu demorar mais, ele vai me pegar e vai dar errado. Eu não sei nem o tempo, mas quando ele começou a me treinar, ele dizia assim: você tem 15 minutos para pregar. E depois ele via contra. Quem lembra aqui, quem foi do meu tempo? Olha, Johnny, 15 minutos para pregar. E eu dizia: pastor, não dá certo, o relógio era aqui. Eu disse: pastor, se a minha mensagem eu for olhar para o relógio, eu vou perder a mensagem. Eu prefiro não olhar e lhe entregar no tempo que Deus já termina. E ele dizia: toda vez que eu boto você, você passa do tempo. Eu disse: pastor, não é maldade, é porque se eu olhar para o relógio, a minha mensagem não vai fluir. Então vamos entrar em acordo. Aí ele foi me deixando. Mas tudo para a honra e a glória do Senhor. Aplaudo o Senhor. Treinando ele, né? Hoje ele tem uma igreja, pode pregar 2, 3 horas, 4 horas. Estou brincando, tia. Nós vamos fazer aqui, daqui a pouco, depois da mensagem, um momento profético de oração. Vamos orar pela nossa cidade. E nós vamos orar pelas autoridades que serão constituídas a partir de amanhã. Independente da sua posição, independente do seu candidato. Eu sempre repito novamente o que eu disse aqui. Você entrou aqui por causa de Jesus e não vai sair por conta de política. Depois de amanhã os palanques são desmontados e a gente é o mesmo irmão em Cristo e não tem nenhum problema com isso. Amém ou não amém? Mas nós vamos orar porque a Bíblia fala que a gente precisa orar pelas autoridades. Então, pastor Charles, pastor Otávio, pastor Chinha, a gente vai estar aqui orando em favor da nossa cidade, porque a palavra de Deus diz que isso é agradável diante do Senhor, para que a gente possa viver uma vida sossegada. Irmãos, só vive uma vida sossegada se você quiser. A Bíblia diz que se tiver 2, só vai ter briga se os 2 quiserem brigar. Mas se um não quiser briga, é do mesmo jeito num casamento. A gente sabe que quem briga mais é a mulher. A gente é calado. Estou tendo apoio aqui, né? Olha, os homens aqui se manifestando. E alguma mulher fala assim: não fale nada não que eu pego você, né? Mas não é verdade? No casamento quem briga mais não é a mulher? A mulher não briga mais? Não. E você é doido de dizer que sim, homem? Ela vai te dar um beliscão aí, mas que a gente possa ter esse coração. Pastor Otávio, vem cá, pastor Otávio. Vamos, o pastor Charles ministrar, vem cá o senhor também. Traga a saudação à igreja. Se o senhor quiser chamar alguém depois para fazer exame, se alguém tiver com problema de exame, o senhor faz aqui. Cadê o seu óculos? Esqueceu, né?
A paz do Senhor Jesus, amém? Rapaz, o pastor me lembrou algo. Semana passada, pastor, eu quase me estendi aqui no altar. Eu vi que o meu óculos é novo, aí o multifocal, eu sou muito difícil. Como é que se diz a palavra certa? Estou emocionado porque eu estou aqui vendo essas bênçãos na minha frente, amém? Que são vocês. Mas se adaptar com o multifocal. E eu esqueci, eu entrei aqui na igreja, coloquei ele, né, para treinar, né? Aí quando foi a semana passada, eu fui abrir o culto aqui. Eu ainda bem que não estava ligado a câmera. Aí cheguei aqui, o degrau era diferente aqui, eu saí tropeçando aqui. Quase me estendi lá na frente. Mas amém. Aí eu fiquei com medo de usar o óculos. Mas essa noite é uma noite maravilhosa. Fico muito feliz de ver o pastor Charles aqui com a gente. E também o pastor Chinha, Carlos Alberto, né? E feliz de que a gente vai fazer esse momento e que Deus vai responder a oração de cada um de nós, amém? Junto com a sua oração, porque também você vai orar. Mas o que eu quero falar está lá em Gênesis, que fala sobre o poder da palavra. O poder de você abrir a sua boca e declarar. Deus fez tudo no poder da palavra. Haja luz e houve luz. Então há um poder na palavra. Eu digo a você que até para a gente vir para Cristo, nós temos que usar o poder da palavra, declarando Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém? Então, eu digo a você que não deixe as circunstâncias falar mais do que está dentro de você. As circunstâncias, os problemas podem perpetuar por muito tempo em sua vida, mas o poder da palavra, o poder do Espírito que está dentro de você é maior do que qualquer problema. Amém? Então fique com a palavra do Senhor. Aplausos do Senhor. Olha, quarta-feira eu preguei uma mensagem aqui sobre bons relacionamentos. E Paulo, escrevendo para a igreja de Filipe, ele fala assim: eu dou graças a Deus todas as vezes que eu me recordo de vocês, pela fé de vocês, pelo amor de vocês. Eu tenho prazer em orar por vocês com alegria. Sabe, é você quem faz com que a mensagem que Deus quer liberar sobre a sua vida seja atraída. Deixa eu te explicar. Uma igreja que tem um coração receptivo para a palavra, ela recebe mais fácil a palavra. E uma vez a palavra recebida, você está pronto para viver aquilo que a palavra foi lançada para você. Quando você tranca o seu coração, você vai ver outros receber. Nós estávamos aqui nesse mês de setembro falando sobre liberdade. E aí, num culto, não sei qual foi, nos primeiros dias, nos primeiros domingos, eu parei aqui e Deus trouxe uma palavra de sabedoria, dizendo: olha, esse mês tem pessoas aqui que estão com causas na justiça que vão ser liberadas. E ontem eu recebi a notícia que Deus atendeu o pedido. Uma das causas para um dos nossos irmãos, nosso irmão Marcelo, recebeu a causa dele. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Então fica atento, porque Deus pode pegar você hoje aqui. Você que visita, só faz um sinal só para a gente conhecer. Você que nos visita hoje à noite aqui, é um prazer receber vocês. Sejam bem-vindos a essa casa. Que essa noite seja uma noite edificante para cada um de nós, tá? Os solteiros, por favor, levante a mão. Só quem é solteiro aqui, solteiro. O povo ficou com medo de levantar a mão. Pronto. Quem sabe Deus não libera uma palavra para você hoje. Vai desencalhar. Tô brincando, né? Pastor Charles, vem cá. Receba com alegria a palavra, né? Só faltou, era para ter levantado os cartazes, certo? Levante suas mãos para cá.
Pai, em nome de Jesus, estamos muito alegres por receber novamente aqui o pastor Charles, alguém que nós amamos e alguém que é um instrumento teu para nossas vidas nessa igreja. Abrimos o nosso coração para receber a boa e incorruptível semente da sua palavra, através do que já está no seu coração. E eu declaro, Deus, ele completamente curado, sarado, pela unção do teu Espírito, que está aqui hoje à noite entre nós, no nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Amém. A última vez que eu vim aqui foi o dia que eu preguei. Meu Deus do céu. Vou pregar de novo, hein? Eu quero, antes de mais nada, agradecer a Deus pela vida de todos que oraram por mim. Amém. Quero agradecer pela vida do irmão Roberto, não sei se ele está aí, que no domingo cedeu o carro dele para me levar para o hospital. Quero agradecer pela vida do irmão Edson, que cedeu o carro dele para me levar para Recife. Pela vida do pastor Felipe, que cedeu o carro dele também para me buscar, para me trazer, para todas as correrias. O irmão Arquimedes, a irmã Verônica, que foi lá me visitar, levaram um presente para mim lá. E eu sou grato a Deus pela vida de cada um que mandou mensagem. Mirella estava com o celular, ela disse: rapaz, é muita mensagem, não tem como responder não. E eu agradeço a preocupação de todos. Amém. Eu ainda estou um pouquinho meio tonto, eu vou ficar um pouquinho parado aqui, se eu andar muito eu caio aqui embaixo. Mas Deus tem guardado e eu tenho confiado nele. Amém. Eu cheguei no hospital, o médico falou que eu ia fazer cirurgia e em momento algum eu me preocupei, em momento algum eu fiquei angustiado, em momento algum. Minha esposa está lá, Álvaro também estava lá, meu amigo, estava lá comigo, viu que diante do diagnóstico eu não reagi com nenhuma, porque eu confio no Senhor. Eu sei o que é o que Deus faz, eu sei o que Ele tem para a minha vida, o que Ele tem para esse lugar. Amém. O que Ele tem para nós, para a igreja de Limoeiro. Amém. E eu escrevi aqui um pequeno esboço para pregar hoje, mas enquanto eu estava ali, eu estava me lembrando do apóstolo Paulo, em um texto que eu gosto muito desse texto, que é Filipenses capítulo 3, quando ele escreve que ele tinha motivos para confiar na carne. No versículo 4 ele fala isso, na carne no sentido de ter coisas, de possuir coisas, de um entendimento que ele tinha motivos para confiar na carne. Mas ele diz: olha, eu fui circuncidado ao 8º dia, sou descendente da tribo de Israel, hebreu de hebreus. Quanto à lei, ele fala: eu fui fariseu. Quanto ao zelo que tem na lei, persegui a igreja. E ele vai falando ali o seu currículo. Mas depois ele diz assim: olha, tudo isso para mim eu considero como nada, eu considero como esterco, eu considero como lixo. Por quê? Ele fala para conhecer a Cristo e ser encontrado nele. Sabe, e eu amo esse texto porque, principalmente o versículo 8, quando ele diz que ele esquece das coisas que para trás fica e anda em direção àquilo que Deus tem para a vida dele. Um dia, quando eu me converti há 11 anos atrás, e mais ou menos 4 meses que eu tinha aceitado a Cristo, eu estava em casa dormindo e alguém falou comigo de madrugada, Filipenses 3:8. E eu me levantei e fui olhar na Bíblia e era exatamente esse texto. Eu considero todas as coisas para mim como nada, a fim de ganhar a Cristo. E esse texto falou muito comigo porque eu tinha muitos... Sabe, irmão, hoje é uma noite profética, mas deixa Deus falar com a gente. E eu tinha muitos amigos, pessoas que a gente fazia coisas juntos. E esse texto foi muito forte no meu coração. De abandonar tudo, de considerar tudo como esterco, para seguir a carreira de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele foi alguém que fez isso. Ele fala: eu fui perseguidor da igreja. A gente encontra Paulo desde o capítulo 7 de Atos, que ele consistia, que ele consentia com a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja, e Paulo estava lá. Paulo segurou as roupas daqueles que mataram Estevão.
Mas Paulo tem um encontro com Cristo no capítulo 9 e muda totalmente a vida dele. Alguns dizem que o nome dele foi mudado de Saulo para Paulo, mas na verdade ele também era chamado de Paulo. Saulo, o nome hebraico, Paulo, o nome grego dele. Não foi mudado, mas a vida dele mudou. E eu tenho como referência bíblica esse homem de Deus, que escreveu 70% do Novo Testamento. E é um texto para mim que ele mexe muito com o meu coração. E enquanto eu estava ali, eu me lembrei desse texto, no momento do louvor, no momento que a gente estava cantando aqui, uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Nada mais me satisfaz. Enquanto o nosso amor não estiver firmado nele, sabe, a salvação ela passa por etapas. A salvação ela tem 3 níveis. Primeiro nível, o Senhor salva o nosso espírito. O segundo nível, Ele está salvando a nossa alma. Estamos nas fases da santificação. E o terceiro nível, Ele vai salvar o nosso corpo, glorificar o nosso corpo. Enquanto a gente estiver aqui, irmãos, infelizmente a gente está sujeito à morte, sujeito à enfermidade, sujeito a essas coisas. Mas uma coisa é certa, tem alguém por nós. A cura está disponível, o favor de Deus está disponível para nós. E eu amo o Senhor, eu amo estar com Ele. E eu não me vejo mais longe dele. Sabe o que foi a pior parte desses dias? Foi olhar para a Bíblia e ver 2 páginas, que eu estava vendo tudo dobrado. Eu abri o celular para ler a Bíblia e via 2 celulares. Eu não conseguia ler, para mim era ruim. Eu comecei a ler assim de nome, essa página não começa agora. Se eu vou ler pouquinho, eu li 100 páginas só de um livro em casa. Mas eu não tem como mais viver sem o Senhor. Viver sem Ele. Então, quando eu prego aqui, irmãos, que eu digo, a gente vem para cá todo domingo, toda quarta-feira, não é em vão. Não é um hobby, não é um momento. Não é, eu vou na igreja, quando terminar eu vou para outro lugar, só para passar o tempo de eu ir para outro lugar. Não venha para cá desse jeito. Venha para cá com o seu coração aberto. O pastor falou aqui, a sua reação aí pode fazer Deus abrir a palavra, abrir os céus e trazer uma mensagem dele para nós. A sua honra ao Senhor. Amém? Mas eu queria falar nessa noite sobre honra também. E eu queria falar sobre, como a gente está falando sobre eleições, a gente está no tempo de eleição, eu queria falar sobre honrar as autoridades. E no final eu queria falar mais um pouco sobre honrar a Deus. Amém? Eu queria que você abrisse em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 7, que diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Porque os governantes não podem ser motivo de temor para os que praticam o bem, mas para os que fazem o mal. Não queres sentir-se ameaçado pela autoridade? Faze o bem, e ela o honrará, pois ela serve a Deus para o teu bem. Mas se fizerdes o mal, teme, pois não é sem razão que traz a espada. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é imprescindível que sejamos submissos às autoridades, não apenas devido à possibilidade de uma punição, mas também por causa da consciência. Por essa razão, igualmente pagais impostos, porque as autoridades estão a serviço de Deus, e seu trabalho é zelar continuamente pela sociedade. Dai a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, e se honra, honra. Amém? Antes de falar um pouquinho do capítulo 13,
Deixa eu falar um pouquinho do capítulo 12. Paulo, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 2, ele fala da nossa relação com Deus. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele continua. Do versículo 3 ao versículo 8, ele fala da nossa relação com os nossos irmãos, ou melhor, com nós mesmos. Primeira com Deus, segunda com nós mesmos. Em que ele diz: porquanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não vos considere a si mesmo além do que convém. E ele continua falando sobre nossa relação conosco mesmo. A gente não pode se achar melhor do que ninguém. Temos que saber quem nós somos e respeitar os nossos irmãos. Do versículo 9 ao versículo 16, ele fala do nosso relacionamento com os irmãos. Ele diz: o amor seja sem qualquer fingimento, odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. E ele continua falando sobre isso, sobre a relação com os irmãos. Do versículo 17 até o versículo 21, ele fala da nossa relação com os inimigos. Ele diz assim: o amor seja sem qualquer, do 12, ele fala: a ninguém devolvei mal por mal, procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas, a nossa relação com os inimigos. E quando chega no capítulo 13, ele agora vai falar sobre nossa relação com as autoridades. Então ele fala, vem no capítulo 12, nossa relação com Deus, nossa relação com nós mesmos, nossa relação com os irmãos, nossa relação com os inimigos e agora a nossa relação com as autoridades. Como é que a gente tem que agir diante de governadores, diante de prefeitos, diante de vereadores, diante de pastores, diante de autoridades, juízes, aquilo que o Senhor constituiu na terra. Eu quero que você entenda quando Paulo diz assim, todos devem, versículo 13, capítulo 13, versículo 1, todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Aí você pode perguntar assim, mas aquelas autoridades malignas, por exemplo, Hitler, que matou 6 milhões de judeus, foi Deus quem levantou? Não, mas a autoridade que ele tinha, a posição de autoridade, foi Deus quem instituiu. Deus institui a posição, não o governo. Amém? Deus institui a posição, não a forma de governar. A forma que essas pessoas governam, malignas, é de acordo com o coração dela e com aquilo que o diabo implanta no coração dela. Mas a posição de autoridade foi Deus quem constituiu. Amém? Então ele diz que nós devemos honrar as autoridades, nos submeter a essas autoridades. A gente tem que entender que nós temos duas cidadanias. Nós somos cidadãos dos céus e nós somos cidadãos da terra. Efésios capítulo 2, versículo 19, Paulo diz assim, vós sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aquele que já aceitou a Cristo, aquele que já nasceu de novo, faz parte do reino dos céus, faz parte do reino celestial. Então eu e você somos cidadãos dos céus. Colossenses capítulo 3, Paulo diz assim, agora que nasceste de novo, pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está assentado. Então nosso pensamento tem que estar em cima, sim, mas a gente tem que entender que nossos pés ainda estão na terra. Então nós somos cidadãos dos céus, mas também somos cidadãos da terra. Cidadãos da terra. Então, quando Paulo diz que nós devemos sujeitar as autoridades, é que nós devemos honrá-las. Nós devemos orar por elas. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 2, Paulo diz assim, antes de tudo, versículo 1, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador,
o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus espera que a gente honre as autoridades e ore por elas. E apresente elas em oração. Para quê? Para que nós vivamos bem. Quando ele diz para que você ore, para que você tenha uma vida tranquila e pacífica. Você sabe onde é que a igreja tem falhado muito? Em orar pelas autoridades. Sabe, se você concorda que Bolsonaro entrou ou não, se você concorda se Lula entrou ou não, não tem problema, mas a Bíblia não pergunta se você concorda. Ela só manda você orar. Ela só pede que você ore por eles. O texto não diz assim, se você concordar com a posição, com a autoridade que está lá, ore por ela. Não. Ele diz, ore por ela. Não importa se você concorda ou não. Não importa qual o prefeito que ganha, qual o vereador que ganha, não importa. O que importa é que você ore por ele. Para que eu e você vivamos bem. Amém? Quando Jeremias escreve uma carta ao povo na Babilônia, Deus manda Jeremias escrever e manda para os sacerdotes e os profetas que estão exilados na Babilônia. No versículo 29, capítulo 29, versículo 7, Jeremias diz assim, dedicai-vos à busca da prosperidade da cidade, para onde vos deportei, e orai ao Senhor em favor dela, porque o progresso dela será a vossa prosperidade. Deus diz, através de Jeremias, para o povo que está exilado na Babilônia, ore pela cidade que você está, ore pelo lugar que você está, porque a prosperidade dela depende disso. A prosperidade de Limoeiro depende da oração da igreja. Sabe, a gente não compreende isso, a autoridade que a igreja tem, mas eu quero que você entenda isso hoje. A prosperidade de uma cidade, de uma nação, de um estado, depende também da oração da igreja. E quando a igreja ora pela cidade, ora pelas autoridades, as coisas fluem. As coisas vão de acordo com a vontade de Deus. Então Deus quer que nós honramos a autoridade. Por quê? Porque a autoridade é serva de Deus. Versículo 4, Paulo diz assim, pois ela serve a Deus. Seja o prefeito, seja o vereador, seja quem for, ele serve a Deus, mesmo sem ele entender isso. Mesmo sem ele compreender, ele pode ser um ateu, mas ele serve a Deus, com uma autoridade na cidade. E por isso nós devemos respeito à autoridade. No versículo 5, ele diz assim, porquanto é imprescindível que sejamos submissos às autoridades, não apenas devido à possibilidade de uma punição, mas também por causa da consciência. Veja, isso não é somente um dever de um crente, de um dever bíblico, mas é um dever da consciência. É você entender que se você não fizer isso, a sua consciência vai te condenar. Quem aqui já falou mal de um candidato? Eu já vou ficar com a mão levantada. Eu sou o primeiro. Eu já falei mal. Mas eu não sei você, mas a minha consciência me acusou. Então é um dever também de consciência, não só um dever bíblico. Porque a minha consciência me condenou? Porque eu me lembro desses textos. Eu me recordo daquilo que está escrito. E na hora a minha consciência aqui é onde o Espírito Santo habita, me lembra disso. Você não pode falar mal, você também deve orar. Como é que você quer que as coisas mudem se você não ora pelas autoridades, se você não ora pela sua nação, pelo seu estado, pela sua cidade? Nós devemos fazer isso. No versículo 6 ele fala, por essa razão igualmente pagais impostos, porque as autoridades estão a serviço de Deus. E seu trabalho é zelar continuamente pela sociedade. Esse é o trabalho das autoridades. E por isso nós devemos cobri-los de oração. Versículo 7. Dai a cada um o que lhe é devido, se imposto,
imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Nós somos, como eu falei no começo, nós somos cidadãos dos céus e cidadãos da terra. Mas eu queria agora voltar um pouquinho para a honra ao Senhor. Eu falei aqui que nós devemos honrar as autoridades, orar pelas autoridades, e esse é um dever nosso. Esse é um dever da igreja. Mas também eu quero que você lembre que nós não devemos nos submeter às autoridades ao ponto de desonrar a Deus. Ao ponto de ferir o nome do Senhor. Sabe, estamos em um período que eu acho que de quarta-feira para cá, irmãos, o que eu escuto de compra e venda de voto em Limoeiro não é brincadeira. E o pior de tudo, o pior não é isso, o pior é que muitos cristãos venderam o voto. Muitos daqueles que honram a Deus, ou dizem que honram a Deus, venderam o voto. Venderam o único direito que você tem de se manifestar, sem que ninguém mande em você. Você vendeu o seu direito. Então, quando eu falo de honrar a Deus acima das autoridades, eu me lembro de um texto em Atos capítulo 5, que vem lá do capítulo 3 de Atos, quando Pedro e João curam um homem paralítico na entrada da Porta Formosa, lá no templo. E por causa daquilo eles foram presos, foram açoitados, foram levados cativos por algum tempo. E diante das autoridades, eles falaram, eu queria que você abrisse comigo em Atos. Deixa eu achar aqui o texto. Achei. Capítulo 5. Eu vou ler do versículo 26. Diz assim: então o capitão foi com os guardas e os trouxe outra vez, porém sem violência, pois temiam ser apedrejados pela multidão. O capitão levou Pedro e João em direção às autoridades. E depois de trazê-los, os apresentaram ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou: não vos ordenamos expressamente que não pregasseis esse nome? Contudo, encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós a culpa pelo sangue deste homem? Ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. Quando os dois foram confrontados diante das autoridades sobre não pregar o nome de Jesus, sobre não honrar de fato a Deus, a resposta deles para as autoridades foi: o que importa primeiro é honrar a Deus, é obedecer a Deus, e depois às autoridades. Eu quero que você entenda que enquanto uma autoridade não mexer com a sua fé, não mexer com aquilo que você crê, não tocar no nome de Jesus, você tem que ser submissa a ela. Você tem que orar por ela. Você tem que fazer tudo aquilo que a Bíblia manda você fazer às autoridades. Mas quando chegar a um ponto dela mexer com a sua fé, mexer com aquilo que você crê, tocar no nome do Senhor, você se recusa a honrá-la. Você tem que se recusar a obedecê-la. Quem se lembra de Ananias, Misael e Azarias?
vulgo Sadraque, Mesaque e Abednego. Lá em Daniel capítulo 2, Nabucodonosor levantou uma estátua e disse: aquele que não se dobrar diante da estátua será lançado na fornalha. Diante daquilo, os três não obedeceram à autoridade. Todo mundo se prostrou, mas os três ficaram de pé. Porque mais importa honrar a Deus do que honrar as autoridades humanas. E eu quero que você compreenda isso. Quando Jesus falou em Marcos capítulo 12, versículo 7, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele está falando de honra. Quando Paulo diz temor, temor, e se honra, honra, essa honra tem que ser para Deus. Nós não podemos pegar aquilo que é de Deus e dar para os homens. Nós não podemos pegar aquilo que é a glória que é do Senhor, a honra que a gente dá ao Senhor, a nossa reverência que a gente dá ao Senhor e dá para homens, e dá para candidatos. Sabe o que eu vi de irmão e irmã, não estou falando só daqui não, em geral, de muita gente que eu conheço, de muitas igrejas de Limoeiro, pulando no meio da campanha, irmão, não é brincadeira. Mas eu estava comentando com o pastor disse: mas se a gente fizesse 40 dias de evangelismo na cidade, igual uma campanha, será que ia ser do mesmo jeito? Será que ia ser da mesma forma? Será que você aguentaria passar pelo menos 10 dias em uma campanha de evangelismo em Limoeiro? Sem parar. Sem parar. Então eu quero que você entenda isso. A honra tem que ser dada à pessoa correta. Se honra, honra. Se é tributo, entrega o tributo. O imposto, entrega o imposto. Se é temor, tema as autoridades. São ministros de Deus. Mas na hora da honra, saiba honrar o Senhor. Saiba honrar a Deus. Em Filipenses capítulo 1, versículo 27, Paulo diz assim: portai-vos como os cidadãos dignos do Evangelho de Cristo. Cidadãos dignos. Sabe, nós temos que lembrar que não é você que já nasceu de novo. Eu quero dizer isso para você. Não é mais seu nome. O seu nome não importa mais. Não importa mais o pastor Charles, o pastor Felipe, o pastor Otávio. Não importa. O que importa é o nome de Cristo. Você não carrega mais o seu nome. Não tem problema se você for falado por aí sobre alguma coisa que você... O problema é que você está desonrando Deus. Você não pode desonrar o nome dEle. Entenda isso. Temos que ter cuidado. Porque nós carregamos o nome que está acima de todo nome. E quando a gente erra, as pessoas não dizem: foi o pastor Otávio. Não, foi o crente. O pastor Otávio é crente, é evangélico. E já ligam a Deus. Para ser crente assim eu não quero. Já ligam ao Senhor, já envergonham o evangelho de Cristo. E Paulo diz: portai-vos como cidadãos. Está pegando ainda aí, João? Coloca aí Filipenses 1, 27. Portai-vos como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo, para que dessa forma, quer eu vá e vos veja, quer tão somente ouça a vosso respeito na minha ausência, tenha eu conhecimento de que permaneceis firmes num só espírito, combatendo unânimes em prol da fé evangélica. Quando Paulo diz, quer eu vá ou quer eu ouça, sabe? Paulo está dizendo assim, não se pode somente na vista do pastor, só quando o pastor estiver te olhando, quando o líder estiver te olhando, não. Quando eu estiver aí, se porte bem, mas quando eu não estiver, também se porte bem, como cidadão dignos do Evangelho de Cristo. Em prol, combatendo unânimes, em prol da fé evangélica. Qual é a sua fé, irmão? O que é que você crê? Como é que você tem combatido isso? Honra quem tem honra. Honra o nome dele.
A maior autoridade, aquele que deu autoridade às autoridades. Então devemos viver dessa maneira. Honre, ore pelas autoridades humanas. Mas acima de tudo, honre ao Senhor. Honre a Ele. Amém. Aleluia. Somos cidadãos do reino, irmãos. A gente não pode esquecer disso. Sabe, nós somos cidadãos da terra, mas parece que a gente é mais cidadão da terra do que do céu. E não, a gente somos cidadãos dos céus, agora mais do que da terra. Porque entenda, se você morrer hoje, você que já nasceu de novo, se você morrer hoje em Cristo, você vai para Cristo. A vida que você tem aqui com Cristo, você continua com Cristo depois. Então nós somos mais cidadãos dos céus hoje do que da terra. O que a gente se fundamenta hoje não é mais naquilo que, sabe, nós temos a Constituição brasileira. É maravilhosa, mas a nossa Constituição é muito maior do que a da terra. É muito maior, irmãos. O que está escrito aqui, o que está escrito na Constituição da terra, é para viver na terra, é para uma vida terrena, é para uma vida natural. Mas o que está escrito na Constituição eterna, é para uma vida eterna, é para uma vida sobrenatural. É para a vida pós. Então a gente precisa se alinhar com isso. Eu não sei como é que está a sua vida nesse aspecto, mas Deus pede a você hoje, Deus traz essa palavra para você hoje. Ore pelas autoridades. Se o prefeito que ganhar amanhã, não sei quem é, Deus sabe, não for do seu agrado, ore por ele. Se o seu vereador não ganhar, não tem problema, ore por quem ganhar. Para que eu e você vivamos bem. Amém? E é isso que nós viemos fazer aqui hoje. Nós viemos orar, nós viemos fazer uma noite profética e declarar sobre Limoeiro, sobre nossa casa, sobre nosso estado, sobre nossa família, o poder de Deus, a mão de Deus, guardando e nos dando um futuro melhor. Amém? Irmãos, eu sei que no tempo do fim, as coisas vão apertar. A gente vê aí guerra em Israel, promessa de guerra, ainda tem muita coisa acontecendo. Mas a promessa da igreja não é viver uma vida miserável. A promessa da igreja é uma promessa de arrebatamento. Amém? A gente ainda pode passar por alguma coisa, irmãos. Mas a Bíblia diz que o próprio Senhor descerá dos céus com voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Amém? E Ele nos arrebatará até as nuvens, onde Ele está nos esperando. E estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a esperança da igreja. Essa é a esperança. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aguardando o céu abrir. E Ele dizer assim: vem, vem, noiva amada. Entra para as núpcias. Entra para as bodas do Cordeiro. Então essa é a nossa esperança. Aleluia. Então, ore pelas autoridades, mas a sua esperança maior é em Deus. A sua esperança maior é nele. É nisso que nós aguardamos. É isso que nós aguardamos. Aleluia. Então eu queria convidar você a ficar de pé nessa noite. Chamar aqui o pastor Felipe para começar as orações. Chamar o louvor também. Pastor Otávio, pastor Xinha. Você recebe essa palavra nessa noite? Eu estava conversando com o pastor Charles. Pastor Charles, veio uma direção no meu coração para os próximos 40 dias de fé. Levantar um paredão e todo dia evangelizar um bairro da cidade. Olha, quero ver se você tem coragem.
Os próximos 40 dias de fé vamos fazer que nem as pessoas visitam os bairros para levar as propostas, nós vamos levar o evangelho. Amém? Irmãos, que essa palavra seja uma palavra de bênção, libertadora para a sua vida. Não se sinta condenado com nada, pelo contrário, se alguma coisa você, meu Deus, essa palavra foi muito forte, o pastor Charles falou a palavra muito forte. Não, irmãos, honre o Senhor. Não tem problema se você foi para Carreata, o problema é que a mesma intensidade que você coloca lá, você tem que colocar aqui. Amém? As mesmas horas que você aguenta lá, você tem que aguentar também fazendo a obra de Deus. Primeiramente o reino e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Lembre-se de uma coisa: o seu futuro não está nas mãos de políticos, o seu futuro está nas mãos do Senhor. Mas o pastor tem que apoiar, que senão o meu trabalho vai dar errado. Não, quem abre as portas é Deus. Ele abre a porta que ninguém fecha e fecha a porta que ninguém abre. Amém? Então a nossa dependência vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então nós vamos orar pelas nossas autoridades. Eu vou começar orando pelas autoridades. Depois o pastor Carlos Alberto vai orar pela cidade. O pastor Otávio vai orar pelas famílias. E o pastor Charles encerra orando pela igreja. Amém? Ou não amém? Tá? E depois a gente vai trazer aqui alguns avisos para você, para a gente falar como é que vai ser essa semana. E você vai ficar atento sobre tudo isso. Mas com seus olhos fechados, eu queria que a gente pudesse fazer essa oração. Pai, em nome de Jesus, nós como igreja do Senhor, nós oramos nesse momento em favor das autoridades da cidade de Limoeiro e das demais cidades do Brasil. Nós estamos aqui em um ato profético e foi falado aqui, Senhor, que toda autoridade é constituída pelo Senhor. Mas nós oramos, ó Deus, pelo governo desses homens, para que esses homens tenham um coração quebrantado diante do Senhor, e que eles saibam que a posição que eles exercem, ó Deus, é algo que vem de Ti. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que essas autoridades, sejam aquelas, ó Deus, que as pessoas foram atrás, seja aquelas que elas não agradam, não importa, seja aquelas que vão assumir a posição, nós oramos em favor da vida delas, para que tenhamos dias de paz sobre a nossa cidade. Nós oramos para que o Senhor dê sabedoria a esses homens. Nós oramos, Senhor, para que as leis que venham ser, Senhor, implantadas, não venham ser leis, Senhor, que venham corromper os nossos princípios, mas nós declaramos, Pai, que as leis que venham ser colocadas, venham ser em favor dos homens dessa cidade, venham ser em favor de todos aqueles que precisam. Nós declaramos, ó Deus, que toda a corrupção seja, ó Deus, eliminada, e para muitos que não têm esperança, acham que pode ser uma coisa difícil, mas nós declaramos, ó Deus, coloca pessoas justas, coloca pessoas que tenham o temor do Senhor, coloca pessoas que possam saber, ó Deus, governar bem, aonde o Senhor venha a ser honrado, aonde a cidade venha a ser abençoada. Nós oramos, Pai, por aqueles que estão com medo. Será que o meu emprego vai permanecer? Eu quero declarar que o seu emprego não vem de homens, mas vem do Senhor. Deus, Ele tem uma porta preparada para a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós queremos quebrantar o nosso coração, e nós queremos, ó Deus, declarar, Senhor, que haja paz. Nós queremos declarar, Senhor, que venha dias, ó Deus, aonde o Evangelho seja ainda mais propagado, para que as pessoas sejam preparadas para a tua vinda. Em nome de Jesus, quebranta o nosso coração. Venha sobre esses homens, venha sobre essas casas, venha sobre as suas famílias, traga sobre eles a revelação do Evangelho de Jesus Cristo, traga sobre eles o entendimento, Senhor, do que é carregar a responsabilidade de administrar, Senhor, uma cidade. Nós oramos e declaramos, Pai, que nós teremos dias de paz. Nós oramos e declaramos, Pai, sobre todos aqueles que a partir do dia 1 de janeiro vão estar, Senhor, mais uma vez assumindo, outros que vão chegar. Não sei, Senhor, mas o Senhor sabe o destino de todos. Mas nós declaramos, ó Deus, viver dias de prosperidade nessa cidade. Nós declaramos, Pai, sabedoria do alto sobre a vida desses homens. E que todo plano, Senhor, maligno seja destruído no nome de Jesus. Glórias a Deus. Levante suas mãos aos céus. Amados, como
cidadão dessa cidade, quando a gente que somos homens de Deus, que chegamos num lugar, nós sentimos a atmosfera do lugar. Eu não sei o que Deus vai fazer nessa cidade, mas eu creio no que Deus vai fazer. Porque eu creio num tempo que Deus tem preparado para Limoeiro. Eu creio num tempo que Deus vai mudar os 4 cantos dessa cidade. Eu sinto, Deus está mudando a atmosfera desse lugar. Aleluia. Pai, te damos graças, Senhor, por estarmos aqui, Pai. E quero te apresentar, Senhor, a cidade de Limoeiro, Pai, a qual o Senhor me proporciona estar aqui hoje, Senhor, e a orar por essa cidade, Pai. Senhor, eu creio, Pai, no teu mover, Senhor, sobrenatural sobre esse lugar. Eu creio, Senhor, em grandes milagres que o Senhor vai operar nesse lugar. Pai, que o Senhor venha proclamar o teu reino, Senhor, nessa cidade, Pai. Que eles possam viver, Senhor, o extraordinário. Viver a tua promessa, Senhor. Viver, Senhor, sobrenatural, Senhor. Aleluia. Eu creio, Senhor, no mover do teu Espírito sobre esse lugar, sobre essa cidade. Abençoando, Senhor, cada um dos teus filhos, Pai. Preparando cada um para viver a promessa, Pai. Aleluia. Que eles possam estar ligados, Senhor, na terra. Porque a tua palavra diz que tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado nos céus, Pai. E eu creio, Senhor, um tempo novo é chegado para esse lugar. Um tempo novo o Senhor tem preparado para essa cidade, Pai. Senhor, que a liderança que for levantada, Senhor, no dia de amanhã, Pai, que seja a direção tua, Pai. Que venha teu Espírito, Senhor, capacitar cada líder, Senhor, cada representante, Senhor. Que seja a tua mão, Senhor, sobre esse lugar, Pai. Aleluia. A atmosfera é favorável para o agir de Deus. Aleluia, aleluia. Eu creio, Senhor, em tempos novos, tempos que o Senhor preparou, Senhor, para esse lugar. Aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome santo, Jesus. Louvado seja o teu nome santo, Jesus. Há uma igreja viva, Senhor, que clama, Senhor, nessa noite. Uma igreja que ora, Senhor, crendo no teu agir, crendo no teu mover, Pai. Aleluia. Assim como houve um avivamento nesse Senhor, aleluia, anterior, Senhor, faz avivamento, Senhor, nesse lugar, Pai. Assim como tu avivaste, Senhor, a Rua Azusa, Pai, aviva a cidade de Limoeiro, Pai. Faz o teu mover sobrenatural, Senhor, dos 4 cantos desse lugar, Pai. É o que nós pedimos e declaramos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia. Glórias. Glórias te damos esta noite, Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Exaltado, glorificado seja o nome que é sobre todo. Pai, família é um projeto teu, Senhor. Pai, nós temos visto, Senhor, famílias desunidas, famílias, Senhor, com tantos problemas, e assim como foi pregado nesta noite, não respeitando a autoridade de dentro de casa. Pai, dá sabedoria, Senhor, aos filhos, de receber com humildade e coração aberto as instruções dos seus pais, pois nós temos sido atacados, Senhor, por ideologias, por pensamentos contrários, Senhor, à família. Mas as portas do inferno não prevalecerá contra a tua igreja, contra a tua família aqui na terra, Senhor, a família cristã. Pai, eu declaro, Senhor, sabedoria, autoridade dos pais sobre seus filhos, posições, voltando às posições respectiva de um pai, de uma mãe, respeitando seus filhos, orientando seus filhos com sabedoria,
vindo de ti, Senhor, do alto, as instruções da tua palavra, Senhor, orientando seus filhos no caminho que se deve andar. Filhos, abra o coração e atende para os conselhos, as orientações dos seus pais. E assim teremos famílias fortes, famílias cheias de Deus, famílias instruídas pela palavra, orientada e encaminhada pela palavra. Pai, nós declaramos nesta noite, Senhor, uma unção especial sendo derramada nesse ambiente, uma unção de sabedoria para os pais, para os jovens dessa igreja. Esta tua presença, Senhor, essa unção nesta noite, que cada um sinta a tua presença agora, Senhor, que saiam aqui, Senhor, com essas instruções, o que está saindo desse altar, Senhor, sendo liberado para a tua igreja. Há uma unção especial, Senhor, uma unção de sabedoria, Senhor, um desejo, Senhor, que cria um desejo de voltar à verdadeira essência de um verdadeiro esposo, de uma verdadeira esposa, respeitando o seu marido, respeitando a sua esposa. Pai, agradeço, Senhor, agradeço por essa direção, Senhor, dessa noite, agradecendo, Senhor, pela unção. O Espírito de Deus está pairando neste lugar. Sinta a presença. Que a igreja do Senhor não esqueça de tudo que está sendo liberado nesta noite. Obedeça a palavra, obedeça as instruções da palavra. Que assim, quando foi pregado, tudo que foi falado aqui, meditem, meditem, meditem. Uma família forte, o diabo não destrói. Uma família instruída pela palavra não se desfalece. É hora de sermos uma família forte. É hora de sermos firmes na palavra. É hora de sermos instruídos pela palavra, obedecer a palavra, praticante da palavra. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando e nós temos que ficarmos na posição. Instrua seus filhos da palavra. Não espere só para culto de domingo, de quarta, não. Você pode fazer um momento com seus filhos. Você pode fazer um momento de adoração ao Senhor na sua casa. É hora de fortalecer seus filhos. É hora de tomarmos uma posição e se fortalecer na unção desse Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor. Esta é a oração. Essas palavras são vidas. Essa palavra é direção, é cura, é libertação para o teu filho,
É libertação para o teu esposo. É libertação. Chega de mediocridade espiritual. É hora de sermos uma família forte. Aleluia. Glória a Deus. Pai, nós oramos pela tua igreja, Pai, nessa cidade. Nós oramos, Pai, por cada denominação, Pai, que faz parte desse lugar. Nós oramos, Senhor, para que a tua igreja seja uma igreja viva, uma igreja que ama a sua presença, uma igreja que ama a sua palavra, uma igreja que não troca, Senhor, que não troca o prazer eterno pelo prazer momentâneo, Senhor. Uma igreja que não abandona o culto, uma igreja que não abandona a reunião, uma igreja que não abandona a palavra, uma igreja que não abandona a oração, uma igreja que não abandona o louvor, a adoração, uma igreja que ama estar com o Senhor, uma igreja que ama servir ao Senhor, uma igreja que ama estar na sua presença. Nós oramos, Pai, por essa igreja. Eu declaro, Pai, que todo tipo de corrupção saia do meio da tua igreja no Brasil, Pai. Que todo tipo de corrupção que tem trazido escândalos para a tua igreja, Pai, deixa quebrado, seja expulso. Todo espírito maligno que quer envergonhar o teu nome, Pai, em Limoeiro, em Pernambuco, no Brasil, seja desfeito em nome de Jesus. Que aqueles que são filhos de Deus possam se despertar como igreja, a amá-lo mais, a reverenciá-lo mais, a estar mais firme diante do Senhor, a praticar aquilo que está escrito, a viver aquilo que o Senhor deixou determinado para nós, a vivermos a nossa Constituição, a Constituição eterna, a honrarmos o teu nome, a dar a César o que é de César, mas dar a Deus o que é de Deus. Levanta a tua igreja, Pai, nesta cidade. Levanta a tua igreja nesse estado. Levanta a tua igreja nesse país. Aviva a tua igreja. Reaviva a tua igreja. Levanta homens e mulheres comprometidos com a tua palavra, comprometidos com a tua presença, comprometidos com as famílias, comprometidos com a próxima geração. Aqueles que não vão ficar parados, aqueles que não vão morrer com o bastão na mão, mas vão passar o bastão para a próxima geração, até que o Senhor venha. Que a missão da igreja seja sempre proclamar o teu reino, expulsar o reino de Satanás, a autoridade do diabo, e estabelecer a sua autoridade, Senhor. Expulsando o demônio, curando enfermos, levantando mortos. Foi isso que o Senhor mandou a gente fazer, e nós estamos aqui para fazer isso, Senhor. A missão não mudou, igreja. A missão permanece a mesma. E que o Senhor possa olhar em nós, Senhor, corações quebrantados, corações contritos, que só assim o Senhor pode vir ao nosso encontro. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, enquanto a gente se reunir como igreja, não falte com teu Espírito. Enche-nos sempre, Senhor. Vem sobre nós sempre, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Nós não somos nada sem o Senhor. Nós não temos nada se não for o Senhor. E nós amamos a Tua presença, Senhor. Obrigado por essa casa de oração da aberta. Obrigado por cada irmão que está aqui, pela Tua igreja presente. Eu declaro sabedoria, eu declaro paz, eu declaro o Teu amor enchendo o coração de cada um. Eu declaro, Senhor, a Tua presença invadindo cada um, Pai. Eu declaro, Senhor, cura divina. Eu declaro restauração das mentes,
restauração dos corações, porque uma igreja sadia, ela vai impactar uma cidade. Uma igreja saudável, ela vai impactar uma cidade. E é isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Nos torna saudáveis, Pai. Sempre saudáveis. Perfeição nós seremos diante do Senhor, mas queremos ser saudáveis aqui na terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai nosso, Louve o Senhor. No céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixe o céu descer na terra como é no céu. Deixe o céu Pai nosso, declare. Deixe o céu descer, deixe o céu descer. Na sua casa, no seu relacionamento, na sua família. Deixe o céu descer. Deus é o Rei do céu, o poder tua é agora pra sempre. Você pode declarar isso? Deus é o Rei do céu, o poder tua é agora pra sempre. Deus é o Rei do céu, Senhor. Toda a vitória é tua, Senhor. É agora pra sempre. Amém. Deus é o Rei do céu. É tua, é agora pra sempre. Amém. Pra sempre, amém. Será que você pode declarar isso, Deus? Deus é o reino teu, tua é a glória. Igreja da glória devido ao seu nome. É o reino teu, é o poder, é tua é a glória.
sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, e tua é a glória pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Enquanto eles repetem esse refrão, você traz a sua oferta, traz o seu dízimo à casa do Senhor. Enquanto eles estão nessa canção aqui, seja fiel ao Senhor com seus dízimos, com as suas ofertas nesse momento. Isso é honra ao Senhor, isso é reconhecimento por tudo aquilo que Ele tem feito por você. É o reino, teu o poder, e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, e tua é a glória sobre tronos, sobre reis. É o reino acima de tudo, acima de tudo. E tua, Aleluia! acima de todos, é o Senhor. E teu é o reino, e teu é o poder. E tua é a glória pra sempre. Amém. Obrigado, Senhor! Obrigado, Jesus! Seja entronizado nessa noite! Seja entronizado em nossas vidas! Seja entronizado em nossa adoração! Seja adorado, seja amado, Senhor! Que a nossa vida não se canse de te adorar! Que a nossa vida não se canse, Senhor, de buscar a Ti! É agora pra sempre. O Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido fiel, a sua bondade reina para sempre, bondade e misericórdia, elas duram para sempre, todos os dias da nossa vida. Ele tem sido bom, Ele tem sido bom, Ele tem sido o teu sustento, Ele tem sido a tua força, Ele tem manifestado o reino dEle nos dias da tua angústia, Ele tem aberto os céus, Ele tem cercado você de amor, Ele tem cercado você de benignidade, de bondade. O Deus de Israel não falha, o protetor de Israel está conosco, o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro presente na hora da angústia, o Jeová Jireh, o Jeová Rafa, o El Elyon, o El Shaddai. Aleluia! Aleluia! Seja aquecido pelo fogo do Espírito nessa noite. Deixa as brasas do alçar, deixa as brasas do altar animar o teu coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Que as escamas dos nossos olhos se caiam, Senhor. Tira, Senhor, a trave que está dos nossos olhos. Tira, Senhor, tira a falta de amor, de alegria, de te servir. Tira, Senhor, e põe em nós um coração eternamente grato e fervoroso. Eternamente grato e fervoroso, Senhor. Se não fosse o Senhor, aonde você estaria, minha irmã? Se não fosse o Senhor, aonde você estaria?
estaria, meu irmão, se não fosse a bondade do Senhor? O que teria sido de você se não fosse as misericórdias do Senhor? Aonde você estaria? Aleluia, Ele é o Deus do impossível. Ele ainda continua sendo Deus de milagres. Ele ainda é o teu socorro. Ele é a tua fortaleza. Se levante hoje à noite. Aleluia, 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 aleluia. Espíritos enganadores serão expulsos do nosso meio. Espíritos enganadores sairão do nosso meio. Mentes que estavam cativas ao engano de Satanás, seja livre nessa noite. Deus tem preparado o melhor. Deus já esteve no teu futuro. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele já esteve no teu futuro. E Ele diz: confia em mim, descansa em mim. Eu é quem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Tira os ídolos do teu coração. Tira os ídolos da tua mente. Tira os ídolos da tua adoração. E põe Ele no centro de todas as coisas. Eis que o Senhor te diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Porque andeis ansiosos quanto ao que é vez de comer, porque andeis ansiosos quanto ao que é vez de vestir. Ei, eu sei do que você precisa. Eu sei do que você precisa. Eu sou galardoador daqueles que me buscam. Busca primeiro o reino, busca primeiro a justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Deus não quer tirar nada de você. Deus quer acrescentar em você. Deus quer acrescentar na sua vida. Por que buscar soluções em outros lugares aonde a solução vem do Senhor? Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Eu declaro luz, a luz de Deus brilhando sobre você. Amém. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Você não está só. Você não está só. Não. Os olhos do Senhor estão sobre você. Você disse esses dias que não aguentava mais. Você disse esses dias chorando que não sabia mais o que fazer. Você se sentiu perdida. Você se sentiu perdido. Mas você esqueceu de que eu estava lá.
faço uma coisa nova, diz o Senhor. Eu estou abrindo caminho no meio do deserto. Águas fluirão. Eu vou molhar a terra seca. Eu vou mandar chuva. Eu vou soprar sobre a tua vida. Eu vou soprar sobre a tua casa. Esses vendavais estão com os dias contados. Eu trarei a minha bonança, diz o Senhor. Você questionou até a sua vida se ainda valeria a pena viver. Eu digo para você, a sua vida é preciosa para mim. Fui eu quem te chamei, fui eu quem te trouxe aqui, fui eu que te cerquei com meu amor. Foi eu quem interrompi a loucura que você queria fazer, só para que você saiba que eu sou Deus. Eu trarei o renovo, eu restaurarei aquilo que foi destruído. Não temas, filha minha, não temas, filho meu, porque eu te chamei. Você é meu, você é minha. Os laços que fizeram contra você, as palavras que lançaram contra você, o trabalho que foi feito contra você, não teve êxito, porque a minha mão parou as obras das trevas contra você. A paz que você nunca desfrutou, você vai desfrutar hoje em casa. Você vai chegar em casa e você vai desfrutar de uma paz, porque eu vou te fazer descansar hoje à noite, como quem descansa em águas tranquilas. Eu estou aquietando o teu coração, eu estou trazendo paz à tua alma aflita, diz o Senhor, porque eu vou te trazer luz, eu vou te trazer direção, eu vou te trazer entendimento dos próximos passos, diz o Senhor. E você não ficará nas mãos de ninguém, apenas nas minhas, porque eu estou afastando as ligações erradas, eu estou afastando as associações erradas, diz o Senhor, e nada vai atrapalhar esse algo novo que eu estou trazendo para você. Aleluia, aleluia.